Vamos prosseguir na nossa revisão e nós vamos falar novamente sobre o contexto de 1 João, o background histórico. Eram as heresias e engano. O propósito para que saibais que tendes a vida eterna e refutar as heresias a respeito da humanidade e divindade de Jesus. E também podemos até acrescentar que João também queria animar, motivar, dar alegria aos filhinhos, aos amados e aos irmãos. Também quando você fez a lista das palavras-chave, você deve ter percebido que conhecer, permanecer foram as mais enfatizadas, mas a maior parte de todas elas foi amor. Sumário, o tema do livro, à luz do contexto de 1 João. O que é o sumário? O sumário é o tema. Sabemos que Jesus Cristo veio e nos deu entendimento para conhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Depois, nós chegamos ao tema principal, a vida eterna. Sumário, ele dá para cada capítulo também um resumo. Nós vamos ver. Depois de estabelecer o sumário ou o tema do livro, nós tínhamos que ver como cada capítulo estaria relacionado ao tema do livro. Se eu fosse mudar o tema do livro, eu também colocaria agora amor, porque esta carta ela é uma carta de amor, de um apóstolo experiente, conhecedor das verdades bíblicas, de um relacionamento íntimo com Deus, procurando alertar os seus discípulos das heresias que estavam surgindo e invadindo, penetrando no seio da igreja. Mas também a vida eterna cabe como título para o livro de 1 João. O processo nos leva a determinar um sumário ou tema também para cada capítulo. Se nós mantermos o título de A Vida Eterna, os sumários, os temas dos capítulos precisam sustentar o tema do livro. E fica assim, no capítulo 1, andar na luz, temos comunhão. Se você olhar bem, você vê que sustenta a vida eterna. Então, andar na luz, temos comunhão, e isso é vida eterna. No capítulo 2, permanecemos nele, andando como ele andou. Permanecemos nele, andando como ele andou, isto é, vida eterna. Porque se você lembrar, vida é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 3, o sumário ou o tema é: os nascidos de Deus não vivem pecando, têm a divina semente em si.
Isso mostra comunhão e também vida eterna. Os nascidos de Deus não vivem pecando, têm a divina semente, e isto diz que eu estou em comunhão e, consequentemente, tenho a vida eterna. Ou porque tenho a vida eterna, mostra que eu sou nascido de Deus e eu não vivo pecando e a divina semente está em mim. Não importa como você falar, há coerência. Não há contradição na palavra de Deus. O sumário do capítulo 4. Amando-nos, manifestamos que somos filhos de Deus. E isto nos mostra que estamos em comunhão e que temos a vida eterna. E por último, o sumário do capítulo 5. Com fé vencemos o mundo. Isto mostra que nós estamos desfrutando da vida eterna em comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O capítulo 1, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos na luz. Se andamos nas trevas, não temos comunhão com Ele. Nós mantemos comunhão com os irmãos, com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, assim fica o resumo do capítulo 1. O capítulo 2, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Sabemos que estamos nele, devemos andar como ele andou. Quem odeia o irmão está em trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Quem odeia a seu irmão não sabe para onde vai. Não ameis o mundo. Vós possuís a unção. Permanecei em vós o que ouviste desde o princípio. A unção permanece em vós. Permanecei nele e não será envergonhado na sua vinda. E assim fica o resumo do capítulo 2. Capítulo 3. De fato, somos filhos de Deus. Se purifique, assim como ele é puro. Quem pratica o pecado transgride a lei. Quem permanece nele não vive pecando. Não vos deixe enganar. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Quem guarda os mandamentos permanece em Deus. E assim fica o resumo do capítulo 3. Capítulo 4. Não deis crédito a qualquer espírito. Provai os espíritos se procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é nascido de Deus. É de Deus. Vós sois de Deus e tendes vencido o maligno. Tendes vencido os falsos profetas. Amados, amemo-nos uns aos outros. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ele nos deu o seu Espírito. No amor não existe medo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E assim fica o resumo do capítulo 4. Capítulo 5. Conhecemos que o amamos
os filhos de Deus. Quando? Quando praticamos os seus mandamentos. Os nascidos de Deus vencem o mundo. Quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Os nascidos de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha que maravilha! Que proteção tremenda! Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Guardai-vos dos ídolos. Este é o resumo do capítulo 5. E nós podemos ver que o processo vai mostrando para nós o contexto do livro. O contexto sempre vai reinar na interpretação. E a interpretação deve ser feita à luz do livro todo. E nós vemos também a coerência que há entre os capítulos na palavra de Deus. A Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia nunca se contradiz. Então aí nós vimos como podemos achar o contexto e o propósito da escrita. A primeira sessão. Agora, a segunda sessão é um estudo mais detalhado de capítulos. Então eu peço para você, guarde as suas folhas dos registros das observações e fica apenas com o capítulo 1. E vamos lá, vamos adiante. No processo de como estudar, o segundo passo é a folha dos registros das observações do capítulo, de todos os capítulos. Nós vamos agora nos dedicar apenas ao capítulo 1 de 1 João. O relacionamento existente entre a folha dos registros das observações e a visão geral. Estamos agora observando somente o capítulo 1. O mesmo processo que usamos para a visão geral é usado na folha dos registros das observações dos capítulos. Deixe-me mostrar-lhe o que iremos fazer na folha dos registros das observações, passo a passo. Então, como nós vimos da visão geral o contexto, nós vamos ver agora como fazer o contexto do capítulo. E nós vamos usar a ferramenta dos contrastes e das comparações. E também a repetição, as palavras-chave. E nós vamos usar os termos de conclusão, resultado e expressões de tempo. E dali, das palavras-chave, nós faremos as listas. E as listas, elas vão nos dar o tema do capítulo, o sumário do capítulo, tema dos parágrafos, assuntos e tema do livro. Vê como o processo é maravilhoso e revelador? E ele traz à superfície. O Espírito Santo ilumina nossa mente e a gente vê ali, diante dos nossos olhos, o tema, os assuntos, os contrastes, as conclusões, as comparações, as expressões de tempo. Você somente quer observar o óbvio. Não se preocupe com o obscuro, porque ele vai se tornar óbvio. Porque cada vez que você observar o óbvio, você vai ver que
Ele próprio vai mostrar, vai revelar para você aquilo que estava escondido. Você ainda deve ler com um propósito, fazendo as perguntas: quem, qual, quando, onde, porquê e como. A única diferença é que iremos nos aprofundar mais do que na visão geral, porque agora estamos observando apenas um capítulo. Você já marcou o autor, destinatários e os outros no livro, não é verdade? Você também marcou as palavras-chave: conhecer, permanecer, Deus, comunhão, certo? E há 3 palavras que são sempre chaves. Nós já falamos: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Agora nós vamos fazer a tarefa no capítulo 1. Antes de você começar a fazer qualquer coisa com sua caneta, eu quero te recomendar a ler. Leia 3 vezes seguida, só o capítulo 1. Tá bom? Depois que você lê 3 vezes seguido o capítulo 1, agora você começa a marcar Deus. Qualquer pronome que se refere a Ele, marque-o. Eu sempre uso um triângulo, porque o triângulo tem 3 lados, 3 linhas. E ali, triângulo, então, exemplifica ou ilustra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, fica bom um triângulo para marcar Deus. E também os seus pronomes ou qualquer coisa que se refere a Deus. Então, eu já disse que eu uso o triângulo, mas você pode criar o seu próprio sistema de marcação no seu texto. E não deixe que o sistema tome todo o tempo do estudo. Não é esse o objetivo. A coisa mais importante que você deve aprender é alguma coisa nova que o texto esteja te revelando na hora que você estiver marcando a palavra de Deus. Não que você deva marcar toda a sua Bíblia de uma só maneira. Não. Você deve marcar de um jeito que você entenda que você está marcando ali Deus, e que qualquer pessoa possa entender o seu raciocínio, que toda vez que aparece um triângulo, no meu caso, é Deus que eu estou me referindo. E, como eu disse, você não está fazendo um exercício de caça-palavra, você está descobrindo verdades a respeito de Deus, da pessoa de Deus. Então veja o que Deus está se revelando através desta observação em seu nome. Depois você agora lê outra vez o capítulo 1 e agora você vai procurar por Jesus. Qualquer pronome, qualquer referência a respeito de Jesus, marque-o. Faça uma marcação diferente. Eu uso a cruz, mas você pode usar o seu próprio símbolo. E veja também o que o texto está falando a respeito da pessoa de Jesus, o que Deus está te revelando a respeito de Jesus. E por último, leia mais uma vez o capítulo 1 de 1 João. E agora você marque o Espírito Santo, ou qualquer pronome que faça referência a ele, ou que está uma outra informação a respeito do Espírito Santo. Marque diferente. Eu sempre uso
um símbolo parecendo um passarinho, um pombinho, um vizinho assim. Mas você pode fazer do seu jeito. Mas também lembre-se de ver o que o texto está falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Preste atenção. Algumas vezes é difícil você discernir entre Deus, o Pai ou Jesus Cristo. E se você não tiver certeza, faça o seguinte: faça as duas marcações em cima da palavra ou do pronome. Faça a cruz e o triângulo ou as suas marcações. Mas não esqueça de colocar ao lado uma interrogação, porque a qualquer momento vai ficar claro para você se está falando menção de Deus ou de Jesus Cristo. Então tá bom. Vamos prosseguir, né? Quando você estiver marcando as palavras, pergunte sempre as questões. Quem está falando? Qual o propósito? Quando, onde, porquê e como? Exemplo. Quem é este aqui? Deus, Jesus ou o Espírito Santo? O que esta passagem me diz a respeito deles? A respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus? Por que está dizendo isto? São perguntas que você deve ter na mente. Treina a sua mente para fazer essas perguntas. Certifique-se de que você não está apenas marcando palavra, como já falamos, mas que você está lendo o texto e aprendendo algo sobre Deus, sobre Jesus Cristo e também sobre o Espírito Santo. Lembre-se sempre, palavra-chave mostra, aponta os assuntos que, por sua vez, vai te dar o tema, vai te dar o título do livro, do capítulo. Vamos dar uma olhada? Vamos ver onde Deus está sendo mencionado e vamos marcá-lo. Lembre-se de que quando estiver fazendo este exercício sozinho, não se esqueça de prestar atenção no que você está lendo e não simplesmente marcando palavra. Isso é importante você ter na mente, porque Deus quer lhe ensinar coisas maravilhosas a respeito dele, do seu Filho e do Espírito Santo. Então tá. Vamos dar mais uma atenção e marcar as menções de Jesus. E depois, como já falamos, só estamos reforçando. Por último, vamos marcar as menções sobre o Espírito Santo. Leia o capítulo mais uma vez e veja se há alguma outra palavra-chave no capítulo. E se você ainda não a marcou, marque agora de uma forma bem distinta. E eu disse que marcaria lá mandamentos que eu não tinha marcado. E se você encontrou uma outra palavra-chave, marque agora de uma forma diferente. Houve alguma outra palavra que você observou no capítulo que foi chave? Eu posso dizer que sim. Por exemplo, manifestou no verso 2, escrevemos no verso 4, mensagem no verso 5, luz no verso 5,
trevas, no verso 5, tudo isso no capítulo 1. Pecado, no verso 8. Lembre-se de que estas palavras estão lhe direcionando as verdades deste capítulo. Lembre-se que as listas são sempre feitas através de cada palavra-chave e elas são Elas são fundamentais. Uma lista é a compilação de cada fato citado sobre um assunto ou pessoa, em particular de um simples capítulo. Então, não é aquilo que você acha ou que você pensa, mas aquilo que as Escrituras estão ali dizendo. Você só vai compilar, entendeu? Para fazer a sua lista. Nós vimos o contexto do livro. Agora precisamos ver o contexto do capítulo. É um contexto menor, mas é um contexto do capítulo. Faça as suas listas no seu caderno de estudo ou à margem direita da folha dos registros das observações. Entendeu? Então, as palavras-chave vão te dar uma lista. A lista é a compilação daquilo que está citado nas Escrituras. E aí você coloca do lado. Você põe o título, por exemplo, Deus, e tudo aquilo que se fala a respeito de Deus. Comunhão, pecado e assim sucessivamente. Vimos o contexto do livro. Agora nós precisamos ver o contexto menor do capítulo. Faça as suas listas no seu caderno de estudo ou à margem direita da folha dos registros da observação. Vamos lá? Vamos à tarefa? Então, faça uma lista sobre Deus e depois escolha uma outra palavra que marcou como uma palavra-chave e faça também uma lista dela, ou de todas as que você marcar como palavra-chave. Só no capítulo 1. Quando você marcou as palavras-chave, talvez você não havia percebido que comunhão é uma palavra-chave. Algumas vezes, quando você faz uma lista, você perceberá outras palavras que são chave. Então vamos fazer a lista sobre Deus. Então coloque ali do lado direito da sua folha dos registros das observações, Deus. E lista abaixo. É uma lista descritiva. O que o texto diz a respeito de Deus. Ele diz que Deus é Pai. E também diz que a vida eterna estava com Ele. Percebe que tem um outro assunto surgindo aqui? Quando ele diz que a nossa comunhão é com o Pai? Vamos ler os versos 3 até o verso 7. O que é que está falando? Está falando sobre comunhão. Escreva agora ao lado direito da margem das suas folhas do registro de observação em sequência sobre Deus que você estava escrevendo. Então escreve lá, comunhão. E vamos ver e vamos aprender sobre comunhão. O que estes versos nos dizem, nos ensinam sobre comunhão. Então ele diz que a comunhão é com os irmãos e também que a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quem nos dá a comunhão? O texto diz que o Pai e o seu Filho Jesus Cristo, no verso 3.
O que mais a comunhão faz? Ela nos mantém juntos com os irmãos. Nos mantém em comunhão, juntos, unidos. O que nos fala sobre esta comunhão? Ele diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. O que mais? Diz que não praticamos a verdade. O que mais? Se, porém, andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Estão entendendo? Como que a obtemos? Nos foi anunciada a vida eterna. Onde a encontramos? Com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Quando? Desde o princípio. Você viu tudo isto quando você fez a visão geral? Eu confesso que não. Foi ficando claro à medida que o processo foi avançando. Mas o que mais nós podemos aprender? Podemos aprender que, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Percebe agora uma outra lista surgindo aí? Qual é mesmo? Se você falou ou pensou pecado, você acertou. Então, na sequência, agora você escreve do lado direito da margem das suas folhas de registro e observações, pecado. O que nós aprendemos sobre pecado? Nós aprendemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Quando? Quando nós confessarmos. O que mais? Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. E o que isso quer dizer? Que a verdade não está em nós. Quem é a verdade? Jesus Cristo. O que mais podemos saber sobre o pecado? Já falamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porém, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Então, desta lista sobre pecado, nós notamos que todos nascemos em pecado, não é verdade? Então, quando chegamos no verso 9, percebemos como agir quando cometemos uma ação pecaminosa, quando pecamos. Sabemos que João acabou de dar o padrão, uma instrução que deve ser mantida. Agora sabemos o que fazer quando cometemos pecado. E que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você conseguiu ver todas estas verdades na primeira vez que observou? Vimos que algumas coisas foram confirmadas ao aprofundarmos na observação. O processo está nos revelando todas as verdades. Neste ponto, eu convido você a dedicar algumas horas extras durante a semana, pelo menos mais 2, uma no sábado e a outra no domingo. Para quê? Para fazer várias listas de cada palavra-chave do capítulo 1
e dos outros capítulos também. Há várias palavras, pois há vários contrastes, várias comparações, que é uma outra maneira de descobrirmos verdades em um estudo de capítulo.